Bom, e o presidente do Banco Central, Galípolo, e o Moraes soltaram notinhas na imprensa dizendo que realmente o encontro entre eles aconteceu, mas que eles não trataram do Banco Master. Eles falaram apenas da Magnitsky. E aí, te convenceu essa nota? Veja, eu vou te mostrar o que está por trás dessa nota, por que essa nota foi feita e por que a situação dos dois piorou ainda mais depois dessa nota. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito. Em primeiro lugar, por que eles não negaram esse encontro? Não seria mais fácil negar o encontro do que dizer que se encontraram e não falaram do Banco Master? Porque o encontro em si já é algo que não deveria acontecer. Um ministro da Suprema Corte não se encontra com o presidente do Banco Central para conversar, seja o assunto que for. O assunto que for. Isso já é em si algo esquisito e imoral. Imoral, e muito. Bom, mas por que eles não negam? Porque eles não podem negar. O Galípolo, há 2 semanas, veio a público numa entrevista coletiva acontecida na quinta-feira retrasada e disse: estão pressionando o Banco Central. Estão pressionando os técnicos do Banco Central, mas disse ele, eu tenho os registros todos do que acontece dentro do banco. Então o próprio Galípolo assume que tem os registros. E o próprio Moraes, e o Moraes sabe disso, né? Saiu no Poder 360 a seguinte informação, os relatos, estou lendo, ouvidos pelo Poder 360 dão conta de que teria sido o próprio presidente do Banco Central quem avisou o Lula, o presidente da República, sobre as conversas. Então, uma das fontes, talvez, de que essa história, de que esse encontro houve, talvez seja o próprio Lula. O boato ganhou corpo, Lula teria relatado esse episódio para o Haddad e para diversos banqueiros e ministros do STF. Quer dizer, todo mundo estava sabendo desses encontros do Moraes com o Galípolo. O petista expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro Moraes. Então tem uma mensagem de texto que o Galípolo saiu mostrando por aí. E nessa mensagem de texto era um texto do Moraes. Quer dizer, eles estavam se contatando por WhatsApp. E o Galípolo tem essa mensagem. E o Galípolo estava se sentindo incomodado. Agora, estava se sentindo incomodado com o quê? Com o Moraes falar sobre Magnitsky? Ué, o Banco Central não tem nada a ver com a Magnitsky. Por que estava incomodado, então? Então o Galípolo está aqui, óbvio que se essa mensagem de texto o incomodou, não era sobre a Magnitsky que eles estavam conversando. E se há uma mensagem de texto ou mensagens de texto do Moraes para o Galípolo, é claro que não dá para negar que houve um encontro, que eles se falavam. Então não tem como negar o encontro. O que tem é como negar que eles falaram sobre o Banco Master. E aí eles ficam falando que disseram sobre a Magnitsky. A Daniela Lima, que é aquela repórter que a gente sabe que tem contatos com ministros e agora está no UOL, chegou a dizer que a reunião entre os dois houve e que eles citaram sim nessas conversas o Banco Master. Ela está afirmando isso numa matéria que publicou ontem para o UOL. Quer dizer, está todo mundo sabendo, todo mundo no governo, todo mundo no STF. O Galípolo saiu espalhando para todo mundo porque ele estava incomodado com a abordagem do Moraes. E repito, se estava incomodado com a abordagem, não dá para negar que houve o contato. E o Moraes sabe disso e por isso que a nota não negou o encontro. Agora a nota está negando que foi sobre o Banco Master. E a imprensa está publicando. E mais, há essa mensagem do Galípolo. Galípolo, você precisa mostrar essa mensagem, meu caro. Não dá para ficar negando que essa mensagem está contigo. Está todo mundo sabendo. E pior, ainda que não tivessem falado sobre o Banco Master, já é errado um ministro da Suprema Corte contatar o presidente do Banco Central. Isso é imoral, esse tipo de contato não calha, não pode acontecer. Galípolo não disse que tem o registro de tudo, não afirmou aqui para fontes que tem a mensagem do Moraes, venha a público e mostre. Porque se tiver esse documento, ou se tiver essas abordagens do Moraes e não mostrar, você, Galípolo, prevarica. Você, Galípolo, comete ilícito ao ter nas suas mãos uma abordagem que não é adequada de um ministro do Supremo e escondê-la de nós todos, do público. É de interesse público essa mensagem. Mostre a mensagem, exponha a mensagem. Essa história de que isso foi sobre a Magnitsky, de que eles conversaram sobre a Magnitsky, o que o Banco Central e o Galípolo têm a ver com a Magnitsky? Quem que acredita nessa história?
Mais uma denúncia grave vem à tona, e como quase sempre, o roteiro é o mesmo. Poder concentrado, bastidores obscuros e instituições sendo pressionadas a servir a interesses que nada têm a ver com o bem público. A notícia de que Alexandre de Moraes teria tentado manipular o Banco Central para beneficiar o Banco Master é alarmante e não pode ser tratada como algo menor. O Banco Central existe para garantir estabilidade, previsibilidade e segurança ao sistema financeiro. Quando alguém, ainda mais de dentro do topo do judiciário, tenta influenciar decisões técnicas para favorecer um banco específico, estamos falando de uma ruptura perigosa entre o que é institucional e o que é político, ou pior, pessoal. A pergunta que fica é simples: quem fiscaliza o fiscal quando ele cruza a linha? Em um país sério, qualquer suspeita de interferência indevida em órgãos técnicos deveria gerar reação imediata, investigação rigorosa e transparência total. Mas no Brasil atual, parece que alguns nomes se colocaram acima de qualquer questionamento. Isso reforça uma sensação crescente. O Estado deixou de ser árbitro para virar jogador. E quando o jogo é jogado nos bastidores, quem perde é sempre o cidadão comum, o pequeno empresário, o trabalhador que paga a conta no fim do mês. Não se trata de ataque pessoal, mas de defesa institucional. Quem defende a democracia de verdade não pode fechar os olhos quando surgem indícios de abuso de poder. Se há algo a esclarecer, que se esclareça. Silêncio e blindagem só alimentam a desconfiança e corroem ainda mais a credibilidade das instituições. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. O timing disso tudo não é mera coincidência. Vamos lembrar que Toffoli pegou pesado agora. Vocês viram, Galípolo, ele foi dar uma entrevista dizendo que tudo relativo ao Banco Master no Banco Central estava documentado, que tinham tudo ali documentado. Por que o Toffoli mandou investigar os funcionários do Banco Central em relação ao Banco Master, dizendo que talvez não precisasse pedir a falência do banco? Olha que ponto nós chegamos. E aí o Galípolo foi lá e disse assim, olha, quem responde aqui pelo Banco Central sou eu. E agora a gente vê com essas fontes o que está em jogo. Olha só o que está em jogo. Pelo que os funcionários do Banco Central disseram, simplesmente Alexandre de Moraes intercedeu por Vorcaro, intercedeu a favor do Banco Master lá no Banco Central. E mais, ele pediu para que fosse autorizada a compra do banco pelo BRB. Gente, como é que um ministro pode se envolver em algo assim? Desde quando um ministro do STF pode se envolver, por exemplo, na compra de um banco por um banco público? Gente, é uma loucura. Agora, deve ser só mera coincidência esse contrato de 129 milhões com a Viviane Barsi, a sua esposa, né, com um notável saber jurídico. Deve ser só coincidência as duas coisas. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. Cara, o que mais que precisa acontecer, gente? Que mais que precisa acontecer? Mais escancarado que isso? Mais absurdo que isso? Agora o caso tá lá com o Toffoli. E o que o Toffoli vai fazer agora? É bem provável que ele vá tentar investigar quem é que vazou esse tipo de informação. Porque do jeito que a coisa tá no Brasil, vai ser igual lá daqui a pouco. Esses funcionários vão ter que se esconder lá na Itália, pedir asilo lá na Itália, porque ousaram denunciar Alexandre de Moraes. Será que é isso que a gente vai ver? Eles vão lá fazer também, vão ter que ser exilados aqui por terem denunciado um achaque como esse? Isso é inadmissível. Isso é prevaricação. O ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer um papelão como esse. Isso é mais do que suficiente para impeachment desse ministro, mas a gente sabe que motivos não faltam, não é mesmo? Esse é mais um, mas isso aí, ó, tráfico de influência na veia. Gravíssimo. E mais ainda, o negócio, ele tentou mais uma vez aqui, hein? Interceder pela compra do BRB. E o Galípolo falou, mas tem um rombo aqui de mais de 12 bilhões. Rombo de mais de 12 bilhões. Olha os valores em jogo. 12 bilhões de reais. Realmente, esses 129 milhões aí são fichinhos. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Quando até um senador da República pede investigação, é sinal de que a coisa passou do limite. A iniciativa de Alessandro Vieira para apurar o contrato do Banco Master com Alexandre de Moraes não surge do nada. Ela nasce de um ambiente já saturado de desconfiança, privilégios e relações mal explicadas entre poder público e interesses privados. Em qualquer democracia minimamente saudável, contratos envolvendo figuras centrais do judiciário exigem transparência absoluta. Não é perseguição, não é ataque à democracia. É o básico do jogo republicano. Quem ocupa cargos de enorme poder precisa prestar contas com ainda mais rigor.
O problema é que, no Brasil de hoje, questionar certos personagens virou quase um tabu. Investigar vira ameaça, cobrar explicações vira radicalismo e pedir clareza vira golpismo. Esse tipo de blindagem não protege a democracia, protege apenas quem se acostumou a não ser contrariado. A atitude do senador vai na contramão desse silêncio constrangedor. Ele faz o que deveria ser normal, levantar dúvidas legítimas e exigir que tudo seja colocado às claras. Se as ações são regulares, ótimo, que se prove. Agora, se há algo fora do lugar, o país precisa saber. No fim das contas, a conta sempre sobra para o cidadão. Instituições desacreditadas, regras flexíveis para poucos e rigor máximo para muitos. Investigar não enfraquece o Estado de Direito. O que o enfraquece é transformar autoridades em figuras intocáveis. Democracia não combina com medo de apuração. Como pegar o Alexandre de Moraes? Porque ele faz as maiores barbaridades como ministro do Supremo Tribunal Federal, uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades, e nada acontece. Nada acontece. E ela dizia, ó, Al Capone, maior gangster americano da história, ele foi preso por evasão fiscal, por sonegação fiscal, né? Ainda que chefiasse uma série de crimes, né? E será que esse contrato do Banco Master com o escritório da família Moraes não pode ser, né, a evasão fiscal que levaria a haver uma punição do Alexandre de Moraes? Tomara, porque a gente inclusive, a gente tem um depoimento há pouco tempo no Globo, Lauro Jardim publicou, eu coloquei até literalmente na minha coluna da Timeline, um empresário dizendo, não, nós contratamos sim escritórios ligados a ministros do STF, de amigos ou de parentes, porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. Mesmo quando não há uma causa específica, nós pagamos mensalmente um valor para que quando a gente precisar, se precisar, né, eles estejam ali a nosso serviço, à nossa disposição. E é impressionante, porque fizeram um levantamento dos processos que o escritório Bastos de Moraes tem no STF, são 31 processos hoje. E o mais incrível, 22 começaram a tramitar no tribunal, na Corte Superior, depois da posse do Alexandre de Moraes, em 22 de março de 2017. Então, quando você olha esses sites de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar uma nova especialidade, que é especializados em cortes superiores. O que já tivemos aqui depoimentos de alguns advogados que participaram do programa, isso não existe. Um advogado, ele atua em qualquer instância, em qualquer corte, ele é obrigado a cumprir ali todo o processo, né? Subiu de instância, ele vai atuar ali também. Não existe essa história de um escritório especializado. Por que eles se dizem especializados? Porque eles têm a ajuda de alguém lá dentro, né? E isso precisa ser investigado. Então, 31 processos tem hoje o escritório Bastos de Moraes no STF, 22 começaram a tramitar depois da posse do Alexandre de Moraes. E outro absurdo, dos outros 8 restantes, né? Então, 31, 22 começaram depois da posse dele. Os que começaram antes desses 8, 3 tiveram a atuação do Alexandre de Moraes como advogado. Deu para entender? Os outros 5 são da época em que ele já era ministro da Justiça do Michel Temer. E aí você vai atrás de um posicionamento do Alexandre de Moraes sobre isso, uma declaração. Ele precisa falar disso. As pessoas precisam perguntar. Minha coluna na Timeline falava disso. Nós temos de cobrar diariamente do Alexandre de Moraes, da dona Vivi, de todo mundo ligado ao escritório Bastos de Moraes, uma declaração sobre isso. Que diabo que está acontecendo? Isso é ilegal? Isso é imoral? É um suborno oficializado? Né? O que está acontecendo? E, mais uma vez, nenhuma palavra. Alexandre de Moraes, que fala de tudo, que se mete em tudo, não dá uma palavra sobre a situação do escritório de advocacia da família. A dona Vivi é muda, eu nunca ouvi ela falar. Ela fala? Ou seja, o Banco Master, em todos os seus ativos e passivos, a prioridade era pagar o Alexandre de Moraes. Por que será? Queria resolver, ou seja, o juiz resolver uma demanda sem estar nos autos, sem a provocação, sem o contraditório, não. Promover, resolver pelo lobby. O ditador deve estar, ele não vai se manifestar sobre isso. Por quê? Ele é o que incide em todas as instâncias, na administração pública federal, estadual, ele não vai falar sobre esse caso
e deve estar extremamente irritado que esse caso está vindo à tona. Esse caso não. Isso é um grave fraude. Esse é o grande escândalo que tem que estar em todos os jornais, tem que estar sendo publicizado e levado às instâncias internacionais. As declarações de patrimônio de renda da Vivi, que não se manifesta em nenhum momento, também, né? tem isso, que de repente ela teve uma atuação meteórica, né? Ela é alguma especialista no direito em nada? Lógico que não. O patrimônio dela, de 24 milhões, saltou para 79 milhões. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Ou seja, isso é um crescimento de 230%. Você pega o caso particular, a pessoa consegue, o brasileiro é tão difícil conseguir comprar uma casa própria, um apartamento. Você consegue comprar sua casa, no ano seguinte você tem mais 2 casas iguais e mais uma pela metade. É o caso da Vivi de Moraes. Ou seja, e a gente ainda sabe que esses ministros e os parentes dos ministros não têm a fiscalização da Receita, não tem a fiscalização de imposto de renda, não tem nada disso. O parlamentar ele tem que declarar seus patrimônios, são publicizados. Essas pessoas não pode fazer nenhuma apuração fiscal contra eles. Então, muito provavelmente, tem muito mais do que isso. Esse é um escândalo que ele não consegue se explicar, não vai se explicar e ainda deve querer ir para cima dos jornais. Então, nessa briga toda que está acontecendo, a paulada de organizações criminosas entre PT e STF, vai começar a vir à tona e nós vamos aproveitar para mostrar todas essas ilegalidades para o ano que vem, para a campanha eleitoral. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.